Dizer que dinheiro não importa é mentira. Estabilidade financeira está vinculada com bem-estar subjetivo e com saúde mental. E o Brasil, eu tava vendo que é um dos países onde o consumo é o maior do mundo, assim, de pornografia. Quais são os reais riscos, né, inclusive para crianças aqui? Ele vai ativar os mesmos circuitos de vício de uma droga. Tem um monte de consequências atreladas ao vício na pornografia, que diminui a testosterona, ejaculação precoce, dificuldade de ereção. Por que você acha que o Brasil tá tão no topo assim quando a gente fala de ansiedade? Pelo nosso estilo de vida. E são mais de 18 milhões de brasileiros diagnosticados. Eu vi que países como o Japão e a Alemanha, eles apresentam índices de ansiedade menores que o Brasil. Então, o Brasil lidera em ansiedade, mas tem alguma cultura que você fala, pô, esse país está indo na direção certa? Finlândia. Hoje é considerado o país onde as pessoas têm maior qualidade de vida e essa maior qualidade de vida estaria atrelada a um bem-estar subjetivo. Você como neuro, qual que é a sua sugestão para quem está sentindo ansiedade? Se vocês fizerem essas 3 coisas, 80% das queixas de vocês vão melhorar. Vai sobrar esses 20, que seriam essas relações com as outras pessoas e a relação sua consigo mesmo? Vai. Tenta não ficar ansioso com uma fatura de R$4.000 que você não sabe de onde você vai tirar o dinheiro. Welcome aboard ao Jato da Trip Inusitado, podcast com perguntas turbulentas. O Brasil hoje é o país com o maior índice de ansiedade, segundo a OMS. Mais de 18 milhões de brasileiros convivem com transtornos de ansiedade. A depressão também cresce, a procrastinação aumenta, o vício em pornografia atinge cada vez mais jovens. Nunca tivemos tanto conforto, tanta tecnologia e tanta informação. Então, por que estamos mentalmente pior? Será que o avanço da humanidade trouxe evolução ou trouxe uma mente completamente desregulada? Vivemos na era das dopaminas baratas, recompensas rápidas, estímulos constantes e um cérebro que nunca mais desacelera. Hoje, no Jato da Trip Inusitada, a gente vai discutir o que realmente está acontecendo dentro da sua cabeça. Senhoras e senhores passageiros, welcome aboard ao Jato da Trip Inusitada. Aqui é o podcast com perguntas turbulentas e para o voo de hoje eu serei o comandante aqui, o piloto do voo, Guilherme Saad, e junto a mim para discutir isso está a Nathalie Gudayol, psicóloga, neuropsicóloga, founder e CEO da Psicologia Norte. Ela une o rigor técnico da neurociência com estratégias práticas para diagnosticar, reabilitar e recalibrar funções cognitivas. E no voo de hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre como vencer o vício da pornografia, o que é o reset mental, o reset mental, como recalibrar a mente, como vencer a ansiedade, como sair do ciclo da procrastinação. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no nosso canal, tá? Porque tem muito episódio bacana, vários assuntos de todos os temas turbulentos também. Já deixa o seu like também, que é muito importante, ajuda a gente. E ativa o sininho de notificação para você ser avisado quando estivermos no ar nos próximos episódios. Afivelem os cintos, coloquem os aparelhos em modo avião. Sejam bem-vindos a mais uma trip inusitada. Welcome aboard, Nathalie, bem-vinda! Olá! Prazer, muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui. Eu gosto do podcast, assisto vocês e estou muito feliz porque eu acho esse estúdio muito, muito legal. Obrigado. Vou ficar feliz de ter uns cortes aqui voando. Obrigado, é um prazer ter você aqui num assunto que é tão importante, né, Nathalie? Como eu estava mencionando aqui na minha introdução, o Brasil hoje, segundo a OMS, ele é considerado o país com o maior índice de ansiedade do mundo, né? Uhum. Por que você acha que o Brasil tá tão no topo assim quando a gente fala de ansiedade? Pelo nosso estilo de vida, tá? Então, assim, ambiente muda comportamento. E isso é bem importante da gente ter na nossa mente e da gente introduzir esse episódio. Quando a gente quer mudar um comportamento, o ideal é que a gente mude o ambiente. Então, vou citar uma pesquisa importante. Alguns soldados, quando foram para a guerra do Vietnã, começaram a fazer uso de substância química, de droga, principalmente heroína. Opioide, né? Uhum. Porque é muito difícil aquele ambiente de guerra, enfim, era uma forma de conseguir ali ter um pouco de fuga daquele ambiente. Quando eles retornaram, poucos mantiveram o vício.
Porque uma vez que você saiu daquele ambiente, aquele uso de droga já não fazia mais tanto sentido. Por isso que quando a gente vai reabilitar um paciente que usa droga, o que que a gente tende a fazer? Tirar ele do ambiente que ele está e levá-lo para outro ambiente, né? Uma clínica que tem jardim, ele vai ter outro tipo de vida, ele vai se reabilitar em outro lugar, para que depois ele seja inserido novamente naquele contexto de vida social. E é importante que ele deixe de andar com alguns amigos, não é assim que a gente faz quando a Uhum. gente quer fazer uma reabilitação? Então, esse ambiente influencia muito nossos comportamentos e o estilo de vida do brasileiro é um estilo de vida que contribui para o aumento da ansiedade. A gente tem muita cobrança aqui, principalmente a nível de performance. Para as pessoas que moram em São Paulo, o número de pessoas que trabalham mais de 12 horas por dia é bem alto. Uhum. Trânsito, né, o nosso trânsito é caótico e somos o país mais ansioso do mundo e o país que mais consome rede social no mundo. Ah, é o Brasil que mais consome. E você acha que tem uma correlação da ansiedade com a rede social? Tem um livro atual que se chama Geração Ansiosa. Esse livro é um compilado de pesquisas que o autor fez sobre essa geração Z, que a gente chama, tá? Nós estamos em outra geração, somos os millennials, só que ele mostra os dados de um maior número de aumento de transtornos mentais com o uso do smartphone. Hum. E aí ele correlaciona não única e exclusivamente à rede social, mas também a jogos e outros tipos de site, enfim, a tecnologia em si, do smartphone. Jogos que você diz é joguinho normal ou você tá falando de bet, por exemplo? Não, ele fala de jogo de Joguinho, joguinho. videogame, por Ah, tá. exemplo, mas sabe esses jogos que as pessoas jogam online, sabe? Sei, sei. Principalmente menino, adolescente, assim, que fica jogando com outros e tudo Aham. mais. E aí os meninos tendem a apresentar alguns tipos de transtorno que estão mais relacionados à individualização, então a introversão, a dificuldade de colocar os sentimentos para fora, uma ansiedade que é um pouco diferente, e as meninas tendem a ter mais transtornos vinculados à dismorfia corporal, Hum. então, bulimia, anorexia, às vezes compulsão alimentar e muita necessidade de ter likes, de ser aceita, então as meninas tendem e um tipo de ansiedade que é diferente, assim, o menino tem uma ansiedade mais introvertida, e a menina uma ansiedade por colocar, por fazer parte, porque ela precisa de certa forma ser aceita. E Aprovação isso social, né? só que isso também afeta a gente como adulto, né? Então a gente percebe que por mais que você pense que não, quando a gente fala em uso de tela, de rede social, as mulheres acabam se comparando. Então hoje a gente tem uma busca muito alta por procedimento estético e cirurgia Uhum. plástica. Isso E tem crescido significativamente. As pessoas ninguém queria tomar vacina, estava todo mundo preocupado, porque não se tinha muito, estudo ainda feito com as vacinas do Covid. Mas as pessoas estão à torta e à direita tomando peptídeos, hum. sem que a gente tenha estudos ainda sobre isso. E aí quando você oferece uma caneta que vai deixar a pessoa mais bonita, por conta desse contexto em que todo mundo precisa ser muito bem apresentado e que as pessoas ficam se comparando a pessoas que estão na internet, que vivem daquela imagem, que, sei lá, têm acessos a mais recursos, elas querem de algum jeito uma fórmula mágica que vai fazer com que elas tenham aquele resultado. Uhum. E aí esse número de peptídeos que a Anvisa não aprovou, tá aí, e a gente tá vendo todo mundo gastando, se endividando para conseguir comprar uma caneta que promete que vai melhorar a qualidade do cabelo e da pele, ou que vai fazer uma regeneração muscular, e as pessoas não se importam com o fato de não ter estudos, a gente não sabe o que acontece a longo prazo quando você Uhum. toma esse tipo de substância. Então a gente vai vendo assim o quanto a nossa sociedade está adoecendo a partir do momento que a gente se compara. Dentro da psicologia social, o ser humano ele se identifica a partir da comparação. Então, como eu sei se eu sou alto ou se eu sou baixo? Se eu sou gordo ou se eu sou magro, se eu sou inteligente ou burro, a partir do momento que eu vou me comparando. Então, de repente, aqui para o Brasil, eu tenho uma estatura mediana, mas aí eu vou morar na Alemanha e eu me torno uma pessoa de estatura baixa, porque Uhum. comparado aos alemães ou às mulheres da Alemanha, eu tenho uma estatura mais baixa. E aí eu mudo a minha própria identidade a partir do momento que eu tô me comparando. O seu comportamento, inclusive, muda, né? Muda, porque muda a minha percepção e uma coisa vai levando a outra. E aí, quando a gente
pensa em rede social e tudo isso, antigamente, a nossa via de comparação, ela era pequena. E já que a gente está nessa temática de viagem aqui, eu queria indicar para vocês o aluguel familiar. Você que tem dificuldade de encontrar aquela casa para ficar com toda a sua família juntos, né? Quem não gosta de ficar com toda a sua família, né? Bom demais. Casas para até 40 pessoas, estilo Airbnb. Só que aluguel familiar, eles trabalham muitas vezes com casas para caber 20, 30, 40 pessoas, tá? Em Pra você Natal, Ano conseguir Novo, que é reunir difícil achar. Para né? você conseguir reunir todo mundo, exatamente, nessas datas principalmente comemorativas, né? Carnaval, Ano Novo, Páscoa, né? Réveillon. Entre em contato com eles, eles vão ter casas em Juqueí, Ilha Bela, gente, Ilha Bela. Só praia, que delícia, hein? Maravilhoso. Mas tem um friozinho aí ou não? Nossa, também tem no friozinho, também tem Campos do Jordão. Oh, Quem não gosta de comer aquele que fundi, delícia. né? E tu também. E tu também, Claro. fica próximo de São Paulo também e Campinas. Gente, já fiquei com eles, não sei nem quantas vezes, tô tentando pensar aqui, nem lembro quantas vezes. Mas entre em contato com eles, o QR Bom Code demais. está aqui e faça sua reserva. Sim. Assim, você tinha o quê? Sei lá, o aquele bairro número. ali. Número de pessoas que estudavam na sua escola, que você também às vezes não tinha muito contato, então era mais o pessoal da sua sala, seus amiguinhos ali do prédio, acabou. Uhum. Aquilo ali era o seu mundo. E é uma realidade, né? Assim, porque todo mundo que estuda na sua escola tem mais ou menos o mesmo poder aquisitivo que você, porque tá pagando o mesmo nível de mensalidade que você, é todo mundo um pouquinho mais parecido e tende a ter uma vida um pouco mais linear. Uhum. Hoje, com a rede social, a gente se compara com uma influenciadora Com a que... Virgínia, por exemplo. Ou com, sei lá, tem uma que faz muito sucesso, que ela é bilionária, A Kim que é... Kardashian lá? Não, ela é japonesa ou chinesa, Ah, não e aí conheço. ela fica mostrando, assim, a vida dela de extremo luxo, porque na verdade ela é uma herdeira, e tem, assim, milhões, quase bilhões de visualizações em vídeo dela tomando um café da manhã luxuoso com uma louça da Hermès. Uhum. E as pessoas começam a trazer aquilo, né, pra vida delas e, Sim. nossa, olha só como eu fracassei, como eu não consegui. Então a gente tende a se sentir mais feio, mais burro, mais pobre Entendi. e mais gordo também, Sim. né? Cara, então, pelo que você está me explicando, né? Você é neuropsicóloga. A raiz de muitos dos problemas atuais que a gente tem hoje, elas estão partindo da rede social e dessa exposição que a gente está tendo de comparação com outras pessoas. Então tá vindo depressão, ansiedade, aí você pode depois encair para bulimia, anorexia, tudo isso derivado dessa comparação que vem das redes sociais, né? E eu concordo totalmente. Inclusive, eu diria que até relacionamentos, né, acabam fracassando por conta de comparação, né? Imagina, você tá ali com o seu namorado e ele tem um trabalho normal, ele tem um emprego normal, com salário normal, só que ele não te leva pra Disney, porque não tem não consegue, né, às vezes, financeiramente falando. Mas aí a namorada desse cara vê a amiga dela tá na Disney com um noivo ou com o namorado, tá em Dubai, tá indo num restaurante cara, e você fala, pô, como que ela tem um relacionamento que o namorado consegue levar para esses países, para essas viagens, nesses restaurantes, e eu não consigo? Então, até a comparação para relacionamento também é mais um ponto onde a rede social tá afetando, né? Eu já ouvi um relato, uma vez eu tava na piscina e aí tinha um rapaz conversando com acho que era familiar dele, e ele tava falando exatamente isso, que tinha acabado o relacionamento dele, porque a namorada dele começou a fazer cobranças pra ele de coisas que ela via na rede social, assim, Uhum. café da manhã na cama, coisas que nem sempre são viáveis, né? Não é todo mundo que tem café da manhã na cama todo dia, às vezes é uma data ou Flores outra, todo enfim. dia. Mas aí se vende essa ideia de uma vida cheia de requintes e que ela é mentirosa, né? Ela só gera conteúdo. Hoje em dia a gente tem as tais das fanfics. Então tem várias mulheres que postam conteúdo que na verdade são fanfics. Só que as pessoas nem sabem que são Fanfic, pra fanfics. quem não entende, é o quê? Tá, fanfic é uma ideia ilusória, uma história tá. criada. Então é uma mentira. É uma mentira. Aham. Então eu, por exemplo, eu visto uma personagem que sei lá, casada com um milionário. Uhum. E aí eu compro vários presentes pra mim. E E aí finge eu que falo ganhou. assim: presentes que o meu maridinho me deu do dia 15 de novembro. Dia 15 de novembro foi a primeira vez que a gente deu um selinho, né? Sei lá, Aham. inventa. Aí E cria uma começa a abrir. história. E aí eu falo, porque no dia 15 de novembro ele me levou pra passear de lancha e vou abrindo presentes que são coisinhas e mimosinhos e aí a pessoa, nossa, olha esse marido. E o meu Aí não. agora a gente já tá 10 anos juntos e ele ainda lembra até hoje do nosso primeiro selinho. Uhum.
E aí a pessoa começa a trazer esse nível de comparação e falar assim: nossa, depois de 10 anos de relacionamento, ele faz questão de lembrar do primeiro beijo e Sim. de. Cara, isso é muito real, né? E além de existir essas fanfics, ou seja, essas mentiras, essas invenções na internet, existe também o fato de que as pessoas nunca mostram o lado ruim, né? É. Elas só mostram as partes boas do relacionamento, né? Quando tá viajando, mas as brigas. É claro que você não mostra, mas é que as pessoas esquecem que essa parte existe também, né? E que é impossível, né? Assim, não tem como você ter uma vida perfeita. E se tivesse, ela também não seria legal, porque o final de semana é gostoso porque ele acontece no final da semana. Se Uhum, todo dia fosse final de semana e você nunca, ele não teria valor. exato. Então a gente precisa lembrar disso, assim, é gostoso o final de semana porque você cumpriu uma série de obrigações durante a semana e aí você tem aquele momento para você descansar, para você fazer as coisas que você quer, por isso que é tão gostoso. Agora fica de férias, sei lá, 3 meses sem fazer nada, fica insuportável, você não Uhum. aguenta mais, começa a inventar coisas para fazer, deixa de ser tão legal e tão bacana. E isso é um relacionamento também, né? Vai caindo na rotina, vai entrando, Sim. quem vai comprar manteiga? Faz parte, né? Coisas que no começo do relacionamento você tá conhecendo a pessoa, você tem uma série de questões para explorar, você não sabe quem é, e depois isso passa, e que bom Sim. que passa, porque são outros neurotransmissores que a gente precisa ativar. Não Uhum. mais dopamina, 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 sabe? Começa a Sim. entrar ocitocina, começa a entrar outros hormônios que vão fazer com que você tenha mais conexão real com aquela Uhum. pessoa. Até porque no começo de relacionamento, me corrija que essa é a sua área, se eu não me engano, aquela paixão intensa no começo é quase que uma loucura, né? Temporária que a pessoa tem por outra pessoa, não é ou não? E quando a gente fica tão apaixonado, a gente tem a reação do nosso cérebro é como se fosse um vício. Então você quer a droga, né? Quando você inicia ali, você tá num processo vicioso, você quer. Então você quer a pessoa e você tem aquela sensação de que tudo te lembra a Fica pessoa, de onde você obcecado. vai. Exato, é uma obsessão. Só que se você se mantivesse assim ao longo de 10, 15, 20 anos, você se É tornaria loucura. uma pessoa improdutiva. Porque Meio sua vida psicopata também, e né? se basearia só naquilo. Então, esse estado de paixão biologicamente, ele é importante para que existisse uma procriação. Porque até então o ser humano, né, nascia, crescia, se reproduzia e morria. Hoje em dia que nós temos relacionamentos mais longos, porque a gente vive mais tempo, então essas relações se tornam parcerias. Uhum. Quando você vai ver um casal de idosos que está há 45 anos juntos, eles vão falar muito mais da companhia um do Uhum. outro do que da beleza, da sexualidade, de outras coisas que são importantes quando você está iniciando aquela relação. Sim. E é natural que as coisas sejam assim, mas muitas pessoas acabam confundindo e achando que a paixão e que esse estado de paixão é o que precisa existir para que um Pra relacionamento sempre, né? continue. Aí fala, caramba, não tô mais apaixonado Não naquele gosto mais da nível, vou ter pessoa. que trocar. Como assim eu não sinto mais aquilo, né? O pessoal Exato. acha que é um negócio constante, mas não Eu é. deixei de gostar dele, a gente se tornou irmão. É. É assim mesmo. Vai virar irmão mesmo, assim. Só É, que diferente, lógico, diferente. né? Mas é isso aí. Começa a virar uma convivência que você já conhece tanto o outro que você sabe o que a pessoa tá pensando só pelo jeito de olhar. Você sabe Sim, se tá bravo, se tá chateado, se tá por convivência mesmo, sim. né? Só que eu acho gostoso ao mesmo tempo, porque perde um pouco daquela necessidade de você não ser você. Muda o nível, né? Muda. É uma maturidade diferente de relacionamento, total. Mas vamos lá, a gente tá no Brasil e são mais de 18 milhões de brasileiros diagnosticados, fora os que são subdiagnosticados, né? Mas quais países você diria que estão talvez indo na direção certa? Porque eu estava vendo aqui, pesquisando para o nosso episódio, eu vi que países como Japão e Alemanha, eles apresentam índices de ansiedade menores que o Brasil, mas às vezes tem mais burnout, por exemplo. Então, o Brasil lidera em ansiedade, mas tem alguma cultura que você fala, pô, esse país está indo na direção certa? Você tem uma ideia assim? Se você fosse morar em qualquer lugar agora, vou me mudar para ter a cabeça boa, para onde você iria? Para Finlândia. É Finlândia? onde eles dizem que as pessoas são o nível de qualidade de vida é maior. E é muito difícil de falar isso. Eu fiz um post sobre isso e as pessoas, não, porque eu conheço, porque eu fui para lá, porque não é bem assim, enfim. Só que é muito difícil de você mensurar bem-estar subjetivo. Uhum, Porque o que é felicidade para uma pessoa nem sempre é feliz. Então, assim, é difícil de você ter esse dado para você conseguir fazer pesquisa, porque exato. primeiro que o que a gente entende como felicidade muda. Muda de acordo com a nossa cultura também.
E talvez o que te faça se sentir bem não necessariamente seja o que me faça se sentir bem. Então, assim, para você desenvolver escalas, para a gente ter pesquisas científicas, dados mesmo, é mais difícil. Mas hoje é considerado o país onde as pessoas têm maior qualidade de vida e essa maior qualidade de vida estaria atrelada a um bem-estar subjetivo. Mas quando eu fiz o post, ficou um monte de gente falando: tem muito nível de suicídio por conta do frio, então eles não são tão felizes assim. Mas o que eles olham na pesquisa é que se você tiver um lugar que te oferece uma vida dentro de uma sociedade que você está mais bem amparado, isso aumenta o nível que você sente de qualidade de vida, de bem-estar subjetivo. E aí, eles têm algumas culturas práticas, assim, de ter contato com a natureza. Isso faz bastante diferença. Tem aqueles vídeos famosos dos bebês nos carrinhos, na neve, Ah, para sim, eles aqueles. deixam os filhos fora do restaurante ali, né? Isso, e aí a criança vai se acostumando, e aí eles fazem um monte de recreações com as crianças ao ar livre, vão ensinando a cozinhar. Acho que o Japão tem uma cultura muito legal, mas realmente o nível de trabalho deles é muito alto, né? Sim, Eles têm, às vezes, uma folga de uma semana por ano. sim. É bem difícil. E pra você que quer ter seu canal no YouTube ou quer fazer uma apresentação aí, seu portfólio, montar sua logomarca, né, apresentar no trabalho, vamos indicar aqui o Estúdio Das, tá? Eles fazem thumbnail pra você, eles fazem apresentação no PowerPoint, criam sua logomarca, fazem muita coisa. Carrosséis lindíssimos. E são coisas personalizadas, não é aquele negócio que vai ser padrãozão que todo mundo copia e cola. É Vai ser único, personalizado. estético, altamente estético. Isso, você pede ali no seu ramo, eu quero aqui apresentar sobre financeiro, sobre saúde, sobre agro, ele monta uma apresentação pra você, ou cria sua thumb, ou cria o que você precisar. Então tá aqui, dá as QR Code na tela, chama eles lá que eles vão dar uma condição muito especial pra você. E Nathalie, tem um outro ponto que eu queria pegar a sua opinião sobre isso ainda, né? Sobre felicidade, sobre ansiedade e tal, mas eu tava dando uma estudada e eu tava vendo que, principalmente uma coisa que a gente tá perdendo no Brasil, ou acho que talvez no mundo, deve ser também por conta da rede social e celular, é esse senso de comunidade. Porque o celular, ele facilitou o contato com as pessoas à distância, né? Então você manda uma mensagem pro seu amigo, você manda uma mensagem pra sua amiga, pro seu grupo, e meio que vocês já conversaram. E antigamente, pra você ver seus amigos, você tinha que sair e encontrar os seus amigos, né? Inclusive veio aqui o Vitor Sprega há um tempo atrás, e a gente tava falando sobre exatamente isso, e a opinião dele é um pouco turbulenta. Ele até diz que homem não precisa de terapia. Só precisa de um círculo de amizade bom, né? Não é um círculo de amizade qualquer, né? Porque pode ter um círculo de amizade que tem drogas, que tem hábitos ruins, né? Mas muito se diz sobre a importância da comunidade e de quem você se cerca, né? E de conviver com pessoas realmente, não ficar só conversando pelo celular. Lembra daquele livro muito famoso, antigo, Jeito Harvard de Ser Feliz? Jeito Harvard de ser feliz. De ser feliz. É uma pesquisa da Universidade de Harvard, onde eles ficaram estudando, assim, é um estudo longitudinal, ou seja, eles acompanharam as pessoas por um longo período de tempo. E qual que era o objetivo dessa pesquisa? Entender o que fazia com que as pessoas aumentassem o nível delas de felicidade. E aí eles foram pesquisar se dinheiro aumentava o nível de felicidade, se uma carreira consolidada, enfim. E aí o que eles chegam à conclusão, e que foi feito o livro na época fez muito sucesso, é um livro antigo, é que o que aumenta o nível de felicidade do ser humano, o que mais aumenta o nível de felicidade do ser humano, é a conexão social. Porque nós somos seres sociais. E isso tem a ver com como você se sente inserido dentro da comunidade, não necessariamente se você é uma pessoa cercada de amigos ou não, porque é diferente. Entendi. Eu me sentir amparado, eu tenho para onde correr, eu tenho quem olhe por mim. É uma sensação de segurança. Agora, quando eu me sinto desamparado, essa sensação de estar desamparado, eu posso ter mãe, pai, tio, tia, mas se eu achar que quando der algo muito errado eu não tenho para quem voltar, eu não tenho um porto seguro, isso pode fazer com que eu sinta uma solidão e essa solidão aumenta o meu nível de tristeza. E aí a gente tem uma segunda pesquisa mostrando que sentir-se sozinho, ou seja, a pessoa que se sente desamparada, ela tem prejuízos na saúde fisiológica dela, equivalente a pessoas que fumam. Caramba!
O mesmo que fuma é o que a Aham. pessoa tem de afeto ali na De sentir e na e saúde. de novo, é como eu interpreto o que acontece comigo, não necessariamente o que acontece comigo, porque às vezes você tá cercado de gente, mas Sim. você sente que ninguém tá ali por você. E às vezes você tem uma avó que te criou, porque você perdeu seu pai e sua mãe, mas aquela avó, se você ligar pra ela da China e falar: "Avó, eu preciso de você", ela vai simplesmente largar tudo, pegar um avião e ir pra China. E aí, essa sensação de que você tem alguém por você faz toda a diferença até para que você se lance. Então é Caramba. por isso que, por exemplo, crianças, quando elas têm uma família mais bem consolidada, no sentido, Estruturada, né? que elas se sentem amparadas, elas conseguem se desenvolver de uma forma melhor e elas se lançam mais. Se lançam mais em qual sentido? De você, por exemplo, assim: "Ah, vou começar a gravar vídeo. Ah, tá, Ai, elas que são será que as pessoas vão pensar de mim? Ah, não elas importa arriscam se tudo mais. der certo, se tudo Entendi. der errado, eu tenho o colinho da minha mamãe que vai me amparar. Tô pensando em começar uma empresa. Ah, eu vou criar roupa, vou lá, compro o tecido, eu vou me jogar". E as pessoas que sentem menos amparo, elas têm mais medo que as coisas deem errado. Por quê? Porque elas sentem que se tudo der errado, elas não têm pra onde voltar, não tem ninguém ali por elas. Uhum, Então elas arriscam menos. entendi. Então, Nathalie, vamos lá. Você é neuropsicóloga, né? Aham. Quer saber a diferença? Fala. Psicólogo, ele trabalha com emoções. O neuropsicólogo, além das emoções, ele olha para a parte cognitiva. Então, ele também vai trabalhar com o que a gente chama globalmente de inteligência, que seria atenção, memória, velocidade de raciocínio, flexibilidade de raciocínio, raciocínio lógico, raciocínio verbal. Então, quando a gente pensa nos transtornos, por exemplo, o TDAH, ele é um transtorno que afeta a emoção, mas afeta também a cognição do paciente. Por isso que ele busca um neuropsicólogo, porque aí ele consegue fazer um tratamento global que vai olhar para essas duas vertentes, Entendi. cognição e emoção. Legal. Então, e quero saber sua opinião, inclusive, sobre esse ponto da terapia do Vitor Esprega. Você acha que dá para substituir terapia tendo uma roda de amigos saudável, onde você sente esse amparo? Ou isso ainda não substitui, por exemplo, uma terapia com um psicólogo ou seja, um neuropsicólogo? Depende muito do caso, tá bom? Sendo bem sincera, assim, eu não sou a psicóloga que defende que terapia é para todo mundo. Terapia é para quem está preparado, porque é um processo e normalmente é um processo desafiador e dolorido, porque você vai voltar em raiz, você vai olhar para coisas que normalmente te ferem e que a gente tende a jogar poeira para debaixo do tapete, fingir que não tá ali. E quando você entra nesse processo, você se sente realmente desnudo, assim, toda a autorresponsabilidade é sua. É você que tá ali, é você que tá se expondo e não é um processo de: "Ai, minha mãe é assim comigo", tá, e o que que você vai fazer com isso? A gente não vai mudar a sua mãe, a gente vai mudar a sua percepção com relação à sua mãe, é totalmente diferente. Então, assim, é uma autorresponsabilidade da pessoa. Se a gente falar, por exemplo, de um caso de uma pessoa que tem uma fobia, eh, ou de uma pessoa que tem um transtorno muito forte de ansiedade, um toque, uma pessoa que tem síndrome do pânico, ela muito provavelmente não vai conseguir, se desvincular de qualquer tipo de transtorno com uma roda de amigos legal. Isso pode ajudá-la muito nesse processo, até porque ambiente altera comportamento. Mas quando a gente fala de outras questões, assim, sim. De repente, se a pessoa só não tá se sentindo tão bem, ela começa a se relacionar com pessoas que estão fazendo coisas que ela gostaria de fazer, isso muda muito. Ah, Uhum. você quer começar a correr? Começa a assistir vídeo de pessoas que correm, começa Participar de grupos de de corrida, né? grupo de corrida. Quando você vê, você tá correndo, as pessoas estão te incentivando. Aquele domingo que amanheceu chuvoso, você sai pra correr, você não tá nem Você aí. entra pra uma tribo, Porque o né? Rodrigão tá lá te esperando, e aí você Sim. quer ver aquele amigo, e depois você sai, toma um açaí, enfim. É legal, faz Uhum. diferença. E o ambiente muda assim. Se a Sim. gente tá num ambiente tóxico, a gente não tem como não ficar triste. Por isso que às vezes é muito difícil. Às vezes a pessoa faz 10 anos de terapia, mas ela tem uma família que é totalmente disfuncional. Enquanto ela não conseguir colocar outras coisas na vida dela, fica difícil, né? Às vezes você fala assim, nossa, mas caramba, a pessoa tá se tratando há tanto tempo, nunca muda, mas às vezes o ambiente no qual ela tá inserido impede muito a mudança dela. Exato, e aí as pessoas acham que é qualquer ambiente, né? Por exemplo, se você se encontra com seu amigo pra ficar indo só em festa, só bebendo, em encontros vazios, assim, eu também acho que não deve ajudar isso também, né? É que na verdade, quando você coloca e inclui, assim, algum tipo de vício, de substância, de tudo mais,
acaba perdendo um pouco da autenticidade, né? Porque você acaba se tornando um outro ser. Uhum. E normalmente, quando você sai com um amigo para beber, vocês estão indo com o objetivo de beber, e não de se conhecer, de se conectar, de, sei Sim. lá, de conversar, a bebida acaba ganhando um espaço que deveria ser de conexão e de relação entre os dois. E aí você perde um pouco, né? Você Sim. deixa de ser o protagonista da história e o protagonista se torna o álcool. Uhum. E aí, sim, né, fica vazio. E é muito difícil, né? Para os homens é muito difícil. É dificílimo você ver um homem que diga que ele tem alguém para conversar com quem ele possa ser 100% sincero. Porque isso é Mesmo da outros cultura. amigos? Não vou dizer que não Ah, exista, tá. porque sim existe, mas é difícil. É difícil, né? O homem realmente é mais fechado. E geralmente a conversa entre amigos, ela é aquela conversa das brincadeiras, da zoeira, mas assim, nem sempre, né? Não são todos, mas nem sempre o homem tem um amigo que ele pode ligar e falar: ah, briguei com a minha esposa, tô me Entendi. sentindo mal porque aconteceu isso, isso e isso. Geralmente fica tudo mais no nível da brincadeira. E o outro homem, às vezes, também tende a reagir: ah, que bobeira, daqui a pouco passa, o Sim, campeão, vai assistir um jogo, sim. você viu aí o gol de não sei quem, e tende. Então, assim, às vezes a terapia auxilia o masculino nesse sentido, de que ele tem um Alguém. espaço para poder falar sobre a dor dele sem que ele seja julgado. Porque dentro do próprio ambiente masculino, você sentir vulnerabilidade é um sinal de fraqueza. Sim. E você diria que não é? Jamais, porque você só consegue mudar alguma coisa se você enxerga que ela existe em você. Quando você nega algo, você simplesmente não olha para aquilo. Mas quando você olha para alguma coisa, todo mundo tem ponto a melhorar. A mudança, ela vem a partir da consciência. O primeiro passo da mudança é você se tornar consciente de que ela é necessária. Não tem outro jeito. Mas você não acha que corre o risco do homem, se ele for muito para esse lado também, ele não passar uma segurança para a mulher, por exemplo? Porque eu entendo o que você está falando, mas eu acho que o homem ele tem que ser um pouco mais forte, um Por isso que eu pouco. acho que é legal a terapia, porque acho que na terapia você pode ser vulnerável o quanto você quiser, em tudo que você. E concordo com você, eu acho que se você ficar o tempo inteiro dentro do seu relacionamento com seus amigos ou com a sua. Ai, eu sinto É, isso. falando de sentimentos, Ai, não sei o chorando. quê. Ai, não, não, não. Realmente, né? Vai passar uma imagem que não é o ideal Sim. social do masculino. E aí na terapia você pode ser o chorão, sabe? Você pode ser o, ai, minha mãe não era do jeito que eu queria que fosse. E não sei, porque tá tudo bem, aquele ambiente serve pra isso. Por isso que eu não sei se a roda de amigos, não dizendo que é ruim de jeito nenhum. Tenham amigos, tenham lazer, façam coisas que você goste. A terapia é um bracinho dentro de uma árvore, né? É um galho. Uhum. Todos os outros galhos vão te trazer sustentação, não é só aquilo, você não precisa ter um Sim. braço só. Mas eu acho que ela é esse ambiente para que você possa apresentar suas vulnerabilidades sem ser julgado e principalmente que você possa transformar essas vulnerabilidades em força. Porque da nossa maior dificuldade existe a nossa maior força. E a nossa maior força geralmente traz a nossa maior dificuldade. Hum. São coisas que andam junto, assim. E aí, quando você consegue parar para olhar para aquilo, você consegue identificar coisas que são importantes. Uhum, entendi. Perfeito. Mas então vamos lá. 18 milhões de brasileiros diagnosticados. Você como neuro, qual que é a sua sugestão para quem está sentindo ansiedade, para quem está se sentindo um pouco para baixo? Quais são os hábitos? Muda para uma cidade mais tranquila? Enfim, qual que é a sua recomendação para Nem melhorar? todo mundo consegue, né? Quando a gente pensa, vamos imaginar que a gente tem uma piramidezinha, tá bom? É assim que a gente funciona como ser humano. Aqui, no primeiro degrau dessa pirâmide, a gente vai ter a nossa parte fisiológica, o nosso corpo. Me desculpa, eu Não, acabei pode ir. mexendo aqui. No segundo degrau dessa nossa pirâmide, a gente vai ter as nossas relações interpessoais. E isso vai estar vinculado com as pessoas que a gente convive e com o nosso país, a nossa cultura. E por último, a gente tem a nossa relação com a gente mesmo. Quando a gente muda esse degrauzinho aqui da pirâmide, o primeiro de todos, a gente tende a mudar 80% das queixas do paciente. É muita coisa. E Calma, aí, desculpa, qual parte? a primeira, que é o nosso corpo Ah, físico, o tá? físico, legal. Então, assim, se você não. A minha sócia tem uma frase que é genial. Ela diz assim: se você não consegue trabalhar a sua mente,
Trabalhe com o seu corpo. Nossa, eu concordo totalmente com isso. Então, vamos lá. Sono, atividade física e alimentação. Se vocês fizerem essas 3 coisas, 80% das queixas de vocês vão melhorar. Vai sobrar esses 20, que seriam essas relações com as outras pessoas e a relação sua consigo mesmo? Vai. Mas só de você ter uma melhora de 80% já muda muita Muito. coisa. E isso hoje ainda com a internet tem um pouco mais de informação, mas ainda não são todos os psicólogos que cuidam disso. Uhum. Então, comece a fazer alguma coisa que você goste, uma atividade física. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar academia. Sai para caminhar, é de Uhum. graça. Parque, né? Qualquer coisa, e só consigo andar na minha rua, tá tudo bem, caminha, né? Se você der 100 passos, 10 mil passos por dia, já tem um monte de estudo mostrando que um monte de coisa vai acontecer. Mas vai diminuir a ansiedade, você vai começar a liberar neurotransmissores que vão te trazer prazer, alegria, sensação de felicidade, de bem-estar, só de você mexer o corpo, atividade física. Procura dormir bem. Vai Cara, como é dormir. difícil isso, hein, Nathalie? A Ok. parte de dormir bem, não é? Principalmente em São Paulo, não sei. Cara, é difícil eu conseguir ir pra cama antes da meia-noite. Eu acho muito difícil. Mas você acha que é porque você chega tarde em casa? Não, é porque eu acho que é uma questão de costume, né? Quando você se acostuma a dormir cedo, você dorme cedo, mas você fica vendo TV, você mexe no celular, né? Você tem estímulos ali. Aí eu acabo que só vou dormir lá pra 11h30. Não sei, é uma questão de hábito mesmo. Pode ser. O ideal é que aí a gente tá falando de ideal, nem sempre as pessoas vão conseguir colocar isso na rotina e tá tudo bem, cada um faz como consegue. É que 2 horas antes você não tem esse tipo de estímulo, sabe? Você consiga. Celular, né? Aí eu sempre lia. Ler funciona bem, assim, porque vai te dando aquele sono. E aí o ideal é que você também não pegue um livro muito técnico, alguma que seja uma coisa mais, Mais sabe? leve. Água com açúcar, assim, só pra você ir trazendo aquele estado de relaxamento. Uhum. Mas hoje com a neném eu não consigo mais ler, assim, é muito difícil, ela não para quieta e ela já tá de um jeito que eu não consigo. E aí adapta como dá, a gente vai vivendo de acordo com o que dá pra fazer. Sim. Então, se vai assistir uma TV, tenta colocar alguma coisa que não seja muito estimulante. Uhum. Sabe, uma série mais documental, alguma coisa que não te exija tanto, assim, tipo, se você colocar uma série de mistério, de alguma coisa, realmente vai despertar, e aí vai fazer com que você não durma tão bem. Mas só de você ter 8 horas de sono completa já ajuda bastante. Sim. Então, se conseguir manter isso, eu durmo às 11, mas eu consigo acordar umas Às 7. 7, tá ótimo, sabe? Já ajuda bastante. Exposição à luz solar ajuda muito. Pro sono. Nossa, isso é uma coisa em São Paulo também que é complicado. Só abrir a janela, tá? Só abrir a janela. Não precisa de muita coisa, é só o corpo entender que é dia e o corpo entender que é noite. E aí tem uma coisinha muito simples que eu uso com os meus pacientes, que é olhar o pôr do sol. E aí todo mundo, mas eu não consigo, tipo, tô aqui no estúdio, como é que eu vou olhar o pôr do sol? Pode ser pelo celular, você pode pegar um vídeo no YouTube de pôr do sol, Caramba. porque o cérebro vai enganando seu entender cérebro. que o sol se pôs e aí você começa a liberar os neurotransmissores que estão vinculados a uma noite de sono. Então, isso funciona bem legal, assim. Caramba, hackeou. E aí, se você começa a fazer isso como um hábito, faz isso por uma semana, você vai ver que você vai começar a sentir sono um pouco antes, porque você vai trazer para perto do seu cérebro uma cultura mais próxima dos nossos ancestrais. Porque o nosso cérebro ainda é primitivo. Apesar de toda a nossa tecnologia, de toda a nossa modernidade, a gente tem um cérebro muito parecido com um caçador-coletor. E por último, alimentação. Tenta comer o mais próximo do que os seus avós comiam. Não significa não comer besteira, mas tenta fazer uma proporção de 80-20. 80% das refeições que você faz é arroz, feijão, uma proteína, Tem salada, gente falando que arroz faz verdura. mais mal que açúcar hoje, hein? Já vi Você isso, viu, né? Mas Harvard fez um estúdio agora. aí toda hora muda, Toda hora né? aparece uma coisa. Aí depois, ovo faz bem, aí ovo faz mal, não sei o quê. Eu vou continuar comendo arroz, você vai? Cultural, né? Porque você vê, japonês come tanto arroz e eles vivem tanto, né? E às vezes eles só comem um bolinho de arroz, né? É que eles falam que é diferente o arroz de lá do que do Brasil aqui, que é tipo uma massa italiana pra nossa massa, que tem uma diferença. Faz assim, enfim, sentido. não sei. Deve Inclusive, falando de alimentação, posso te falar sobre a Cerealista Express, Nathalie, que é o patrocinador do nosso jato. Dá um close aqui, Romerito. Isso daqui, inclusive, é um ótimo snack saudável. Eles têm várias coisas, tá? Eles são uma empresa de cereais, eles têm frutas secas, eles têm vinhos, tem azeite trufado e tem esses snacks secos que eu acho incrível.
que é como se fosse batata, que tem até pepino, e é seco. Olha isso, cenoura. Quer experimentar? Você tá comendo? Você sabe que eu sou meio viciada nisso. Sério? Eu gosto pra caramba. Aí, ó, cerealista, nota eles. Bom, né? É salgadinho, é quase que um Eu amo salgadinho, isso. só que saudável, né? E vocês Só estão que é assistindo... legume mesmo. É legumes, É exato. legume. É o legume seco ali já e salgadinho, fica uma delícia. Batata doce, tem tudo aqui pra você que é maromba aí que tá assistindo. E notícia boa, nós temos 10% de desconto pra vocês lá no site deles. No site todo, tá? Então escaneia o QR Code, você vai lá na Cerealista Express, coloca o cupom TRIP10 e você vai ter 10% de desconto. E se você for da Grande São Paulo aqui, né? São Paulo, região de São Paulo, Osasco, Guarulhos, e pedir até o meio-dia, você recebe no mesmo dia. E a partir de um certo valor que você pede no site deles também, você ganha frete grátis. Então assim, ó, tem um moranguinho, sei que eu vou te dar ali daqui a pouquinho. Nossa, eu sei, o morango é sensacional. Muito bom, É né? impossível você achar que não tem açúcar naquilo, não Impossível, e é a fruta seca É. só, absurdo. Tem umas maquininhas que fazem esse processo, não sei se você já viu. Não vi. Tem um nome bem difícil. Não é secar fruta, tem um nome específico Aham. para esse processo. E é assim, se você comprar a máquina, você vai gastar na sua casa de energia elétrica um absurdo, Absurdo. para fazer 3 moranguinhos. Mas fica incrível, né? É incrível, é muito bom. Então, ó, vá lá na Cerealista Express. Vale a pena comprar. Coloca TRIP10 e faça o seu pedido lá, que eles vão cuidar muito bem de vocês. Nathalie, vamos lá. Voltando aqui para o nosso assunto turbulento, mas tá interessante demais o nosso papo aqui, viu? Nossa viagem. Vamos entrar num assunto agora bem turbulento, que é a pornografia, né? Eu diria que é o mal, outro mal que veio da tecnologia, dos avanços. Parece que cada vez que a gente vai evoluindo e trazendo mais tecnologia, às vezes parece que tá indo pior a nossa saúde, pior nossa vida, ou eu tô errado? Eu tô vendo por uma visão errada. Eu tenho uma visão minha particular a respeito disso, tá? Nós somos seres adaptativos. Então, quando a gente estuda ciência, tudo vai se basear ali em Darwin, né? E o que Darwin trazia? Que o mais forte sobrevive. Só que essa forma da gente falar que o mais forte sobrevive, ela é uma forma equivocada, porque o que ele queria dizer é que o mais adaptado sobrevive. E isso tem a ver com o ambiente. Então, enquanto nós tínhamos florestas, tudo muito verde, tudo com muitas flores, aquelas borboletas coloridas, elas tendiam a sobreviver e com isso elas conseguiam se reproduzir mais. Então, nós tínhamos mais borboletas coloridas. A partir do momento que entrou as indústrias, que começou a ter fábricas e que começou a se colocar muita fumaça dentro dessas fábricas no ambiente, as borboletas pretas passaram a sobreviver mais porque as coloridas se destacavam e vinham mais predadores. Então, o que é melhor, ser uma borboleta colorida ou preta? Depende do ambiente no qual você está inserido, que vai fazer com que você se adapte. O que eu acredito? Nós vamos nos adaptar. Mas, infelizmente, nós somos a geração de transição disso. Então, para nós, é como se nós fôssemos borboletas coloridas e do nada começou a ser inserida um monte de fumaça preta no nosso ambiente e a gente está tendo que se transformar em borboleta preta. Só que um monte de gente não está conseguindo fazer isso. Entendi. Então, está sendo predada e está sofrendo com as consequências. No futuro, vão ter mais borboletas pretas, ou seja, mais pessoas adaptadas. Essas gerações novas que estão vindo, elas já estão vindo com internet, elas já estão vindo. É diferente, nós vamos nos adaptar. Sim. Mas nós ainda não estamos adaptados. Então, assim, principalmente para nossa geração, a gente é de uma época que se revelava filme. Não sei se você é. Mas eu sou da época que a gente levava filme para revelar, que não podia ver luz. E você não sabia que foto que tinha saído. Imagina quando você fala isso. Eu tava vendo um vídeo de uma mãe falando com um filho de 15 anos. Ela fala assim: o que você acha que é? Eu vou te passar um fax. O menino não fazia ideia. Então, assim, para nós foi uma transição muito grande. Nós vimos coisas que eram da época dos nossos pais, telefone com fio, Sim. enfim. E o pessoal que tá chegando agora nunca viu nada Discado antes, disso, né? assim. Nossa, lembra da roda que girava e Sim. tal? E anotar telefone em caderneta, aí você tinha agenda de telefones. Parece tão antigo. Sim, E não faz 10 anos, assim. Não, faz um pouco mais, né? Uns 15 eu anos, acho. Uns 12, 15 anos. Uns 15 anos, e aí você vê uma mudança tão drástica, assim, na sociedade, cada vez mais. E agora com a IA ainda vindo, né?
Nossa, isso é bizarro, né? Mais uma adaptação aí que a gente vai pegar. Que a gente nem sabe como vai ser, assim, tem muita gente, você vê, que acredita que vídeos de inteligência são Sim, reais. cada vez, até eu, alguns, você fala, caramba, será que isso aqui é Eu IA, também não sou é? pega por alguns. E hoje em dia, às vezes, você vê um vídeo que é tão absurdo que às vezes é verdadeiro e você acha que é IA também, né? A gente nem sabe o que acreditar mais, né? E aproveitando a nossa temática de viagem aqui, nada melhor do que a gente lembrar de quem? A Duale Viagens. Duale. Falar da nossa agência, que caso você esteja precisando de uma agência de viagens, São top, hein? os caras mandam bem demais. Eu já voei com os caras muitas vezes. O que acontece? Tem lá, você cota sua passagem no Google Flights, no Skyscanner, você manda o print pra eles do preço. Se eles não baterem o preço, eles simplesmente te dão um voucher ali do Outback de Duvido. R$50. Eles batem o preço do Google Fly? Eles batem Se for sempre, cliente, cara. os caras dão mesmo. Não? Os caras Dá um voucher de batem no R$50. peito e, mano, tem que peitar mesmo. Cota lá, próxima viagem que você tiver, não perde a oportunidade. QR Code subindo aqui na tela, então entre em contato com os caras, garanto que você não vai se arrepender. Mas vamos lá, eu tava vendo aqui da pornografia. Eu tava vendo estudos que a pornografia ativa os mesmos circuitos de recompensa do que as drogas, como cocaína. E estima-se que milhões de jovens tenham contato com pornografia antes dos 12 anos, o que eu acho que é mais perigoso ainda. E o Brasil, eu tava vendo que é um dos países onde o consumo é o maior do mundo, assim, de pornografia. O que a gente faz com isso? Quais são os reais riscos, né, inclusive para crianças aqui? E como você falou, eu até estava comentando com você em off, né? Quando a gente estava crescendo e a pornografia meio que surgiu, era meio que o normal. Ninguém falava dos riscos, ninguém falava do perigo. Era só uma coisa que apareceu e aí, graças a Deus, hoje eu tô livre disso. Eu conheço algumas pessoas que estão livres, mas muitas pessoas não conseguem ficar livres disso. É realmente um vício e que destrói, inclusive, casamentos, né? Ele vai desconectando a pessoa do real, assim. Então, o que os estudos mostram é que ele vai ativar os mesmos circuitos de vício de uma droga, de uma substância química, e vai fazer com que a pessoa gere dependência daquilo. Só que ele vai trazer, assim como uma droga traz consequências para a fisiologia, esse vício também vai trazer consequência. Então, a pessoa ela começa a não conseguir sentir prazer em relações reais, porque o prazer dela acabou ficando atribuído a uma relação que é fictícia. E aí, quando ele vai se relacionar com uma mulher real, ele tende a não conseguir sentir o mesmo nível de prazer que ele sente com a fantasia. E aí vai gerando uma série de consequências. Então, irritabilidade, as pessoas tendem a apresentar, maior nível de ansiedade também, dificuldade de conexão, e aí vem as outras partes. Tem diminuição da testosterona, estudo mostrando que diminui a testosterona, ejaculação precoce, dificuldade de ereção, tem um monte de consequências atreladas ao vício na pornografia. E muitas vezes esse homem, ele acha que ele vai ficar mais masculino uma vez que ele consome esse tipo de conteúdo, mas o que tende a acontecer é que por essa baixa na testosterona, ele tende a ter menos relações reais e mais relações fictícias. E aí é engraçado que quando eu comecei a falar desse assunto, você vê muitos homens comentando nos posts assim: mas é que a mulher real dá muito trabalho. É mais fácil uma mulher virtual. Então, assim, começou até a se mudar o conceito e as pessoas começam a trazer esse tipo de desculpa para conseguir justificar um comportamento que elas sabem que no fim é prejudicial. Que inclusive eu imagino que esteja afetando demais, até porque as pessoas não estão casando, não estão tendo filhos, né? Porque justamente estão substituindo por pornografia essa relação que era para estar acontecendo com mulheres, né? E eu acho que a internet também normalizou um pouco, Normalizou né? total. Normalizou muito, assim. Acho que antigamente a gente ainda tinha uma certa barreira, porque era muito difícil o acesso. E a dificuldade de acesso diminui o número de viciados, isso é fato. A neurociência tem isso comprovado. Contudo, é menos comum que você conheça alguém que é viciado em cocaína do que alguém que é viciado em álcool. Porque o álcool, você entra no supermercado e você tem livre acesso. Uma vez que você tenha 18 anos, você pode ir lá e comprar uma garrafa do que você quiser. 2, 3, 10, enfim. Tá livre ali. Então, o número de pessoas viciadas em álcool é maior do que o número de pessoas viciadas em cocaína. Quando a gente era mais jovem, o que acontecia era justamente isso. O nosso acesso era mais restrito.
Porque, você tinha que ir até uma locadora, você tinha que Sim. entrar numa parte específica de uma locadora, você tinha que apresentar o seu RG, você tinha uma certa vergonha do que a mulher que ia passar a fita ia pensar. Ai, tá ali de novo o outro que só aluga esse tipo de, né? Hoje não. Hoje tá na palma da sua mão em qualquer lugar. Hoje, se Uhum. você estiver trabalhando numa empresa e você sentir um nível de ansiedade alto por conta de você estar viciado, você pode simplesmente entrar num banheiro e acessar. Sim, e até eu te diria que a pornografia hoje já não é só o site pornográfico em si. Muitas vezes o próprio Instagram, né? Ele é. As próprias Uhum. redes sociais, dependendo do que você vê ali no seu explorar, ou que as É pessoas que o estão sexo postando. vende muito e o marketing sabe disso há muitos anos. Tanto que tem vários estudos assim mostrando que grandes marcas normalmente fazem referência, não sei se você já chegou a ver esse tipo de estudo assim, fazem referência a partes sexuais femininas ou masculinas, assim. Então, você vai ver um símbolo de alguma marca, né? Aí, quando você vê, assim, de certa forma é um formato de um seio. Ah, Aí, quando você vai ver, enfim, eles caramba. tendem a fazer esse tipo de relação porque o sexo vende muito. E aí tem algumas pessoas que falam, aí também não sei se é teoria da conspiração, que algumas das músicas de mais sucesso é, Sempre tem, né? e tem, tipo, às vezes de fundo, tem um som que sobressai, e aquele som de fundo, às vezes, é som relacionado à atividade sexual. Caramba. Falam isso, assim, que aí vão mostrando umas músicas famosas, enfim, até aquela cena do exorcismo, mais famosa de todas, que Ah, ela gira a cabeça. sei. O fundo daquela cena, se você só colocar o som, parece uma atividade sexual, uma mulher gemendo. Caraca. E aí falam que muita gente, ao assistir essa cena, sente um misto de medo com prazer, então era meio excitatório ao mesmo tempo, Que assim, para o loucura. corpo. Só que a mente humana não percebe, porque tudo isso passa muito rápido, que é o que eles chamam de mensagem subliminar. Uhum. Né? Coisas que a mente não consegue, mas ela captou, mas não chegou no teu consciente. Então eles usam muito. E o sexo é o que mais vende, né? Se você for ver um perfil que fale alguma coisa sobre sexualidade, é um perfil que cresce muito rápido, Uhum. porque o sexo é barato. Eu acho que é uma atividade que tá disponível para todo mundo e que ela é acessível para todo mundo, né? Uhum. Então, você vai ver que quanto mais baixa é a classe, mais sexo é feito, porque talvez seja a única forma de diversão. Tanto que antigamente se tinha muito mais filho do que hoje em dia. Sim. E o que você Porque o acha? lazer era menor, então você não tem menos acesso, você não vai viajar, você não Sim, consegue jantar num restaurante muito, o que que você vai fazer? total. E por que você acha? Não sei se você viu essa notícia que essa geração é a que menos faz sexo de todas as outras. Você viu isso? Porque eles não se conectam, né? E para você ter uma atividade sexual com uma pessoa real, você precisa de conexão. Leva o envolvimento. E aí, de novo, isso tem mudado atualmente, né? Porque tem muita prostituição, assim, hoje em dia, eu acho que talvez seja o maior índice de prostituição, porque sei lá, eu considero um OnlyFans OnlyFans. como um tipo de Eu prostituição, também. até porque muitas vezes, né, essas meninas elas têm também esse tipo, oferecem também esse tipo de serviço, não são todas, mas tem. Enfim, e tem muita prostituta, tem Uhum. bastante. Mas uma relação, assim, natural, normalmente, envolve esforço, né? Você tem que conversar com a pessoa, aí você sai com a pessoa, aí você come Uhum. alguma coisa, aí envolve um esforço. E as pessoas não querem ter esse tipo de esforço, porque hoje a gente tem tudo muito rápido, é E de novo a tudo pornografia deve ser instantâneo. um Exato, fator, e né? e ela satisfaz, né, porque biologicamente o cérebro, ele não sabe se não, eu não gosto de usar esse termo, porque ele sabe, mas Sim. ele tá se satisfazendo de alguma forma, de uma forma que ele precisa usar menos empenho. E o nosso cérebro foi feito para poupar energia. Então, se a gente poupa energia, a gente vê aquilo como vantajoso biologicamente. Uhum. Eu me satisfiz, eu não precisei sair de casa, é mais fácil. Sim. E você sabe se afeta mulher igual afeta homem a pornografia? Igual não, mas Porque assim, tem aumentado bastante. a Tem fama, mulheres a que fama que são tem é homem, né? viciadas, sim. A fama, assim, a fama que eu diria que a gente
Tem só homem consome pornografia, mas eu acho que mudou isso, Não, né? mudou. As mulheres consomem também. É menos, tá? Talvez também, porque quando eles vão fazer pesquisa, talvez a mulher tenha um pouco de vergonha de falar ou não. Mas acho que culturalmente mudou muito esse papel do feminino com relação à sexualidade. Antigamente a mulher não podia nem sentir desejo, nem. Então, assim, já era repugnado. Então, muito menos assistir qualquer tipo de pornografia. E, de novo, a internet trouxe fácil acesso, né? Sei lá, acho que era muito raro antigamente uma mulher entrar numa zona Sim. dessa de. Até porque os filmes não eram feitos, né? E agora existem categorias de filmes feitos para mulheres. Eles fizeram até isso, assim, porque a indústria é inteligente, né? Tipo Fifty Shades lá, mais ou menos. Ah, eu não sei o que que é isso. O Fifty que Shades é? of Grey, aqueles filmes mais de Ah, soft tipo porn, não sei. 50 50 tons tons de de cinza, cinza, é. é verdade, Tem né? aquele 365 também, né? Que é super... Eu nunca vi esses negócios assim, mas sabe quando tem aquelas subcategorias? Às Uhum, vezes tem site que tem, tipo, filmes femininos, assim, porque aí, tipo, sei lá, eles vão estudando o que entendi. geralmente, porque o homem é mais visual, aí a mulher, sei lá, é mais auditiva, tem esses estudos. Aí eles tendem a colocar uma proporção maiores de estímulos que as mulheres tendem a se identificar ou fazer com que elas fiquem mais tempo assistindo. Entendi. A Gretchen que fez um filme assim, né? Ela falou na época Ah, é? que quando ela fez o filme dela, ela pensou num filme que agradaria mais um público feminino do que o masculino, e que ela queria. Eu vi uma entrevista assim, espero que eu não esteja errado. Nossa, eu não sei. Mas esse ponto que eu te falei, né, de estima-se que milhões de jovens tenham contato com pornografia antes dos 12. Cara, isso pra mim É o é pior, né? criminoso, porque muitas vezes o primeiro contato que essas crianças têm é com pornografia. E aí, quando forem ter relação real, eles devem achar que o sexo é aquilo que eles viram, né? E às vezes eles começam com um vídeo mais tranquilo, normal, às vezes, o homem e a mulher, mas às vezes a dopamina já não chega mais lá com aquele vídeo mais simples. E aí você começa a ter que ver umas coisas cada vez mais absurdas É pra exatamente conseguir assim. atingir o nível, né? É exatamente assim. E aí, por isso que essas categorias mais bizarras, elas vão ganhando força, porque é igualzinho droga, né? Você fuma um cigarro, você tem, aí dali a pouco você tá fumando 15 para conseguir sentir o prazer, aí dali a pouco você tá fumando 20. Então vai escalando, né? O vício vai precisando de cada vez mais estímulo para ele conseguir atingir o mesmo nível basal de dopamina. E eu acho que é muito ruim o contato precoce por conta da imaturidade cerebral. É Uhum. o que mais afeta e o que mais vai dificultar, assim. Você ainda não tem maturidade, então, assim, eu não sei se você lembra da sua descoberta, mas não parecia meio que era mentira, assim? Você tinha essa sensação de que eu tinha uma sensação de Que era que, mentira o que você disse? sei lá, de que não era real, assim, de que quando me contaram, assim, eu pensei, Da acho que as pessoas pornografia? não fazem isso, não. Tipo de relação sexual, Ah, o assim. sexo em si. Pensava assim, não sei, acho que meu pai e minha mãe não faziam isso não, sabe, assim? Aham. Parecia estranho, assim, porque era desconexo com a realidade ali de brincar, de tudo mais. E ninguém sabia direito o que que era, né? Vinha um Uhum. idiota falar alguma coisa, mas nem ele sabia, Sim, nem você que fingia. estava É. recebendo a informação sabia, e aquilo ficava. E aí, quando você realmente ia ter contato com algo que era um pouco mais concreto, me perdoa, era na escola, e Uhum. você já tinha uma certa idade. Sim. E aí você já tinha um pouco mais de maturidade. E agora não, né? Assim, sei lá, o que que você sabe com 9 anos, né? Nada. Não, até 12 eu acho muito cedo, é um absurdo. É muito pouco. E E eles sabem coisas muito além, assim. É muito além. difícil. Não, eu vejo os jovens, as crianças hoje em dia, eu falo, caraca, na minha idade eu tava jogando Tazo, eu tava fazendo Beyblade, e o pessoal tá com vape de shortinhos no carnaval aqui. Você fala, não, é uma criança. O que tá Ah, fazendo é? ali? Indo no Absurdo. carnaval. É. Mas aí também eu acho que, tipo, os pais têm que, né, não deixar. Exato, mas eu vejo muito comum. O que a gente fazia antes era tão bobo e hoje eu vejo as crianças da mesma idade que quando eu tinha, eles estão muito, parece mais adultos, assim, sabe? Parece que Uma vez eu amadureceram. perguntei pro menino, ele tava ouvindo alguma música de funk, assim, também tinha uns 12 anos, e era pesada a música. Eu falei, você sabe o que que é isso? E ele sabia. Entendi. A Descreveu letra, né? exatamente o que que era. Eu falei, caramba, nossa, eu não Nessa fazia idade a gente não tinha ideia. ideia do que era isso, se alguém me perguntasse assim, com essa idade, mas não fazia ideia mesmo, assim. E é tão triste ao mesmo tempo, assim,
Porque você perde a inocência, né? E a Exato. inocência é uma coisa tão importante de você carregar, assim. É tão legal você fazer descobertas devagar, Uhum. ir subindo degraus, né? Acho que essas pessoas vão casar e elas não têm nenhuma novidade. Sim, exato. E qual que é a sua opinião como neuropsicóloga, até para as crianças? Vamos supor que tem um homem ou uma mulher viciado em pornografia. Como que você sugere que a pessoa consiga perder esse vício, melhorar? É aquele reset mental? Ah, Como que é? eu criei um e-book com todas as estratégias e a gente tem passo a passo, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente pensa em vício é substituir o vício. E as pessoas nunca pensam desse jeito, elas pensam assim: ah, eu vou parar de fumar. Tá, e o que que você vai colocar no lugar do cigarro? Ah, não vou colocar nada. E aí, quando você não tem uma substituição por algo saudável, fica mais difícil de você manter. Por quê? Porque a abstinência faz parte. E você precisa ter uma estratégia para lidar com a abstinência. Substitua sempre o seu vício. Então, eu vou colocar a leitura. Ah, eu Hum, vou colocar a corrida. Ah, eu vou colocar. Então, coloque uma atividade, porque quando você sentir vontade de fazer aquilo, você começou a correr, vai olhar um vídeo sobre corrida. Vai pesquisar um tênis que vai te ajudar a ter uma performance melhor, sei lá, um alimento que você pode consumir. Começa a canalizar aquela energia que antes você usava para aquilo para uma outra coisa. Você está lendo? Lê um trechinho do livro na hora que bateu a vontade de você entrar no site, de você fazer alguma coisa, enfim. E aí depois você precisa entender que um vício é sempre uma fuga. Então, sempre que a gente traz um vício para a nossa vida, a gente está fugindo de algum tipo de realidade. Começa a entender o que está te levando para aquilo. Eu gosto muito de fazer um diário com os meus pacientes que é bem simples. Toda vez que você sentir vontade de ter o comportamento, mesmo que você tenha, anota o que você estava pensando antes. Então, ah, eu fui lá e acessei o site. Tá bom, já foi. O que você estava pensando antes? Anota. Ah, aconteceu de eu ter vontade. O que que você estava pensando antes? Porque quando você olha para esses gatilhos, você vai entender geralmente o que está te levando para aquilo. Qual que é o tipo de pensamento que você está tendo dificuldade de acessar que faz com que você queira fugir dele olhando um tipo de conteúdo? Normalmente é tédio. tédio. Normalmente é tédio. Caramba. A pessoa começa a ficar entediada. Aí o cérebro está viciado em dopamina, aí o tédio acaba se tornando algo que a pessoa não consegue conviver, e aí ela vai lá e acessa o site para ela liberar um pouquinho de prazer. E Hum, aí, se você tem algum canalizador para aquele tédio, ah, sei lá, nem que seja, comprei um livro de pintura e comecei a pintar, você começa a usar aquela energia para outra coisa. Por isso que é sempre bom você já ter um mecanismo de substituição, mas pode ser que seja outra coisa. E aí, E achar essa coisa deve ser difícil, né? Porque tem que ser uma coisa, me corrija, mas tem que ser uma coisa que atinja talvez o mesmo nível de dopamina que você o ato começa em a ter si. prazer de não ter o comportamento. E aí o seu reforçador maior nem é a corrida, mas é o fato de você não ter acessado, é o fato de você não ter fumado. Então, o que começa a reforçar o seu comportamento é a capacidade que você tem de ter controle sobre ele. Você tá treinando sua cabeça quase como a gente treina um cachorro, assim, mais ou menos. Mas quando a gente fala de terapia cognitivo-comportamental, de TCC, que a gente ouve tanto falar, muitos estudos eram feitos com animais, com cachorros principalmente, né? O condicionamento, ele vem e é o mesmo treinamento que se faz com o cachorro. E aí o cérebro ele começa a ficar feliz porque você colocou um objetivo e você está cumprindo. Então no começo é difícil, né? Eu tive muita vontade de acessar o site, só que eu não acessei o site. Eu fui lá e pintei um livrinho de pintura. O fato de eu não ter acessado o site vai me dar mais prazer do que o livro de pintura. Então não importa muito o que você vai fazer, porque o reforçador passa a ser o simples fato de você ter conseguido. E Uhum, aí quanto mais controle você tem, mais prazer você sente de estar tendo controle. entendi. Legal, O controle interessante. reforça o controle, sabe? Uhum, Assim como o vício reforça o vício. perfeito. Agora, Nathalie, eu posso fazer umas perguntas dos seguidores do Sim, vai ser muito Instagram? legal. Traga. Ó, você que tá assistindo a gente, se você não segue a gente ainda, é Trip Inusitada, tá? Todo episódio a gente abre uma caixinha de pergunta e pede pra vocês mandarem pra gente as suas dúvidas, pra vocês poderem interagir aqui com os nossos convidados. O Abner perguntou assim: é possível curar ansiedade sem medicação?
Sim, é possível curar a ansiedade sem medicação, principalmente se você mexer no seu estilo de vida, tá? Então começa a olhar para quais são os gatilhos que te trazem ansiedade. Mesmo o diarinho que eu expliquei a fazer agora, sentiu ansiedade. Anota o que está te fazendo sentir ansiedade. Sentiu ansiedade. Anota o que está te fazendo sentir ansiedade. Cuida da sua alimentação, coloca uma atividade física na sua vida e procura fazer uma boa noite de sono e uma boa higiene do sono. Se você dormir bem, você já vai reduzir muito seu sintoma de ansiedade. Perfeito. O Júnior pergunta assim: pornografia realmente faz tão mal assim? Às vezes eu acho que é exagero. Tá, o que os estudos mostram é que faz muito mal, só que aí, de novo, a gente tem que olhar para a proporção, sempre, tá? Porque aí, uma coisa, quando a gente fala de vício, a gente fala de acessos constantes, diários e muitas vezes mais de uma vez por dia. É diferente de uma pessoa que tem um consumo esporádico, né? Assim, eu acesso às vezes, eu vejo uma coisa. É diferente. Só que as pessoas tendem a perder a mão, o que vai acontecendo que é a mesma coisa, assim, eu só fumo quando eu saio. Tem pessoas que passam a vida inteira só fumando quando sai. Só que a maioria das pessoas vai se tornar um fumante. Essa Uhum. história do fumar só no sábado à noite acaba se tornando no sábado e no domingo, no sábado e no domingo e na segunda. E quando a gente vê assim proporção de vício, por exemplo, vou trazer estatisticamente. Vamos supor que a gente tenha 10 indivíduos. Normalmente, 7 desses indivíduos se tornam viciados e 4 não. Como você sabe qual que você é? É melhor você não arriscar, entendeu? De 10, 7 se tornam viciados? Caramba. Normalmente em substâncias. Então, assim, tem aqueles 10 amigos que saem e fumam final de semana. Desses 10, 7 vão se tornar fumantes. 4 não. 4 vão conseguir simplesmente fumar ali na baladinha e não levar o vício para a vida. Uhum. Mas como você sabe quem é você? Por que Sim. você vai arriscar? Porque o sistema dopaminérgico ele é frágil. Sim. E eu até penso que uma pessoa que já tenha certos vícios, vamos dizer que ela já é fumante ou ela já tem alguns vícios, talvez ela seja mais propensa. Porque ela já sabe que ela é uma pessoa que tende a se viciar com um pouco mais de facilidade. Sim, e isso tem a ver com o fator genético mesmo, né? Então isso é importante. O vício, então, é mais genético, você Tem diria? fator genético associado, ambiental, uma coisa não descaracteriza a outra, mas vamos dizer assim, a gente tem um gene ali, ele pode estar ativado ou desativado, mas você já tem um genezinho. Aí você vai lá e provoca aquele gene, o que que vai acontecer? Ele vai se ativar. Uhum. Então, se você já percebe que já é difícil para você de ter controle, que você já é uma pessoa que tem mais dificuldade de autocontrole, é melhor que você se exponha menos a qualquer comportamento de risco. Perfeito. O Pietro aqui, ó. Procrastinação significa preguiça? Não, a gente procrastina por vários motivos, tá? A gente procrastina às vezes porque a gente quer que seja perfeito, então se não for perfeito eu não vou fazer. A gente procrastina por evitação, então, essa tarefa é chata e eu não quero fazer agora. E às vezes a gente procrastina porque a gente acha que se sai melhor em cima da hora. Você tende a sentir um gás, né? Você fala assim, Nossa, nossa, eu só tenho até amanhã para fazer isso. conheço pessoas próximas, quem tá assistindo sabe, e sócios meus que são assim, que Ah. falam, eu performo melhor quando é um dia antes, aí eu boto. Exato. E não é verdade, Não é é. uma mentira que a gente se conta, né? Geralmente sim, né? Tem pessoas que são exceções, lógico que existem, né? Sempre existem exceções às regras, mas normalmente as pessoas tendem a não ter um bom desempenho, mas elas acham, só que esse última hora, ele te dá um pouco de dopamina, de energia. Então tem muita gente que procrastina porque quer deixar para a última hora para sentir essa adrenalina do momento, né? Entendi. Que É quando a água bate na bunda e vai. faz com que você performe. Mas é diferente de ter preguiça. Preguiça é um mecanismo natural de cansaço do nosso corpo, né? Você está cansado. Só que hoje a gente está cansado naturalmente, porque a gente já não se desconecta mais, né? Os nossos momentos de descanso são ligados, né? Você tá o tempo inteiro olhando alguma coisa, assistindo alguma coisa, vendo alguma coisa. Você não tem mais aquele momento de sentar e ficar olhando pro teto. E você recomenda que as pessoas façam isso? Nossa, se você conseguir manter uma rotina de 20 minutinhos, você só relaxar, fechar os olhos, nossa, cai muito a ansiedade. Ah, é? Mas não pode fazer nada. E não precisa dormir. Só fechar Tem os que ficar. olhos. Tá Nossa, ali, sabe? A gente não fazendo consegue nada. mais.
Que doideira. O cérebro eu acho entediante, mas é porque por conta do nosso nível de estilo, do nosso nível de estímulo. Às vezes eu me pego quando eu tô fazendo tarefas comuns de casa, tipo lavando louça, escovando o dente, e eu vejo o TikTok. Bizarro isso, né? Às vezes eu percebi Só que isso eu tenho também. que estar sozinha. Se eu tiver com mais alguém em casa, beleza, porque aí eu meio que tô conversando, tô... Agora, se eu estiver sozinha, parece que já não faz muito sentido ficar sozinha. E aí eu quero ter uma companhiazinha ali, Uhum. sabe? E é... Jantando. Não, e às vezes é umas coisas bestas que eu tô assistindo. Outro dia me peguei vendo uma live de sabão em pó, um sabão... Eu falei, meu, por que eu tô assistindo isso? Mas não tava assistindo. Era só pra ter alguma coisa ali, assim, parece que a gente não e é muito louco, assim, porque você precisa começar a se autoavaliar, porque senão você não percebe. Cara, total, tem que estipular a regra. Por exemplo, jantar, Não não rela no pode, é. celular. Isso é muito importante. E é total. Se E você... pra quem mora sozinho, eu acho que é até pior, porque eu acho que quando você tem Exato. pessoas, você ainda pensa assim: "Ah, não vou jantar com a minha família e pegar celular, Mas é né, eu muito vou comum, tá? aproveitar". Sim, mas acho que é menos complicado. Agora quando você tá sozinho, eu lembro quando eu tinha um consultório aqui em São Paulo. Eu esperava na hora do almoço pra assistir série, porque eu ia Uhum. almoçar sozinha, só eu na minha mini cozinha lá, na copinha, e eu Sim. via série. Cara, total. A gente perdeu a habilidade de ter tédio, né? De ficar no tédio. Aí, nossa, eu me pego muito nisso. Às vezes eu tô lá tranquilo, aí tô fazendo nada, falo, pô, vou jogar um xadrez, ou vou jogar um jogo. Olha lá, ainda Aí que você você fala, jogue um xadrez, pelo menos dá uma estimulada na mente, é bom, é, mas pior é esses conteúdos nada a ver, assim, sabe? Às vezes você vê, você tá vendo umas coisas que você fala assim, nossa, mas não acrescenta em nada, né? sim, Nada, 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 mas muitas vezes te pega e você vê, porque aí o cara começa a falar e quer mostrar a roupa, como é que ficou, aí você fala, ai, deixa eu ver se te pega, né? funcionou. Aí você fala, meu, pra quê? Eu nem vou comprar esse negócio, né? Mas, sei lá, dá o gatilho de curiosidade. Total. Ó, essa próxima aqui eu acho ela muito importante. E é um tema que a gente já comentou no começo, mas a gente pode aprofundar nele. O Carlos pergunta assim, ó: vejo muito na internet pessoas falando que dinheiro não traz felicidade, mas eu discordo. Qual é a visão dela? Esse ponto do dinheiro poder comprar a felicidade. Muita gente acredita nisso. O que você acha? O dinheiro, ele é um precursor da saúde mental, tá? O que isso Então, significa? que se a gente tiver dinheiro, a gente vai ter mais saúde mental. Isso é verdade, tá? Então, dizer que dinheiro não importa, que dinheiro é mentira. A gente precisa de dinheiro. Estabilidade financeira está vinculada com bem-estar subjetivo e com saúde mental. Tenta não ficar ansioso com uma fatura de R$ 4.000 que você não sabe de onde você vai tirar o dinheiro. Meu Deus, Uhum. tenta dormir uma noite de 8 horas de sono e acordar bem disposto, sabendo que seu filho precisa fazer uma cirurgia do coração, que ele vai ter 2 meses de espera no SUS e que você não tem como pagar. Uhum. E aí diz pra mim que dinheiro não traz bem-estar, não traz saúde mental. É mentira. O que acontece é que você não precisa ter excesso de dinheiro, porque o excesso de dinheiro também tende a adoecer o ser humano. Isso que eu ia te falar. Uhum. Porque eu conheço pessoas da minha roda, pessoas que eu conheço, milionárias, e que são depressivas. É. É muito. E assim, eu diria que talvez é que parece às vezes ser mais comum do que às vezes umas pessoas, outras pessoas que eu conheço que não têm tanto dinheiro, que parece que são mais felizes no simples, sabe? Que dão mais valor às coisas que têm. É porque a pobreza, na verdade, quando você é pobre, qualquer coisa meio que te faz feliz. Não é Exato. assim, sei lá, quando você não tem dinheiro, aí, sei lá, você pode comprar uns sucrilhos. Nossa, é muito legal que você levou uma caixa de cereal para sua casa e comeu junto com leite, porque não é uma coisa que você faz sempre. Então, o simples fato de você ter acesso a isso já te deixa muito feliz. E aí, quando você fala de um milionário que anda de jato, que, Tá sei lá, se ele acostumado. quiser, hoje eu vou jantar na França, vou. Simples assim, vou passar uma semana no Caribe, porque não. Esse tipo de coisa, que são os prazeres, as conquistas que a gente tem, deixam de ser conquistas e passam a ser a realidade. Sim, o E aí carro, a né? pessoa, exato, É o é a carro que você mesma entra coisa todo do dia. carro novo. Tipo, É, o carro novo no começo, o cheirinho, não sei o quê. Sei lá, passa 3 semanas você tá com aquele carro, ele já não é te só o dá carro. mais o mesmo prazer, ele nivela, ele volta pro equilíbrio banal. Então, assim, aquilo que antes era muito prazeroso, deixa de ser tão prazeroso. E o nosso cérebro, ele não lida muito bem com muitas opções. Nossa, Então, total, sei.
Se você tanto que hoje a gente tem muito problema de relacionamento, eu diria que é o problema geral da sociedade, né. Por que que antes a gente tinha menos problema de relacionamento? Tinha a Maria e a Josefa, lá, que eram as menininha da sei lá, porque a outra já estava comprometidinha com o outro, não sei o quê, não sei o quê. Hoje a impressão que se tem é que o leque é gigante. Muitas vezes não é acessível, mas a impressão que se tem é que você tem toda a rede social para escolher, mas tem a Maria e a Josefa que te querem. Aí você fala: "Ah, Sim. não, mas entre a Maria, a Josefa, a Joaquina, a Carla, a Ricarda, nossa, eu não sei quem eu quero". E aí os homens ficam querendo fazer aquele Frankenstein, né? Eu quero isso aqui da Maria, Da mas eu quero a personalidade da Josefa com o cabelo e o olho da Maria, outra Maria, é isso, né? E aí não funciona. E é a mesma coisa, quando você é muito rico, você tem acesso a muita coisa. E aí esse nível de muitas coisas, ele tende a gerar mais confusão para o cérebro do que poucas opções. Ah, eu posso comprar esse carro ou esse carro. Aí você vai olhar entre dois e vai falar: "Ah, esse daqui me atende um pouco melhor". Ah, eu posso comprar esse carro, esse carro, esse outro carro, esse outro carro, esse outro carro, esse outro carro. Aí o cérebro tá tipo: "Nossa". Cara, e isso para as pessoas que assistem, eles devem achar que é um absurdo escutar, né? Principalmente quem não tem dinheiro, quando escuta, quando eu falo isso, né? Pô, eu tenho pessoas que eu conheço que têm Ferrari, que têm um estilo de vida que você daria a vida para ter. E elas são totalmente infelizes, E o que que você depressivas. E nota, as pessoas escutam. convivendo O assim? Você que acha que eu que tem noto? aham. Qual que é a sua percepção? Eu noto justamente isso que você comentou. Tudo cai na rotina, tudo vira o normal. E muitas vezes essas pessoas, elas não têm mais a dopamina ali, ou o sentimento de felicidade, de conquista, nas coisas que realmente importam, porque tudo grandioso, né? Tudo, na Itália já fui, é França já fui. Enquanto uma pessoa que quando vai pra Itália, quando vai pra Disney, É. chora quando chega. Aham. E pra algumas pessoas é tipo assim, já vim um monte de vezes. Eu caio nisso às vezes, por exemplo, já fui na Disney mais de 10 vezes, mas eu morei lá também, né? Então, pra mim, ir na Disney não é o mesmo sentimento de uma pessoa que nunca foi, ou E que. talvez tudo que você quisesse seria recuperar aquele sentimento que você teve a primeira vez que você foi, porque é uma Exato. experiência muito grandiosa, né, você Muito. falar assim: "Nossa, eu não acredito que eu tô aqui, que eu tô conseguindo ver coisas que até então eu só via pela Exato. televisão". Eu senti muito isso quando eu fui para o Rio de Janeiro, é simples, né, mas eu via muita novela, lembra na época a novela era uma coisa e a gente via muitas paisagens do Rio na novela, e aí parecia que eu estava na novela e eu pensava: "Nossa, eu não acredito que eu tô vendo isso, Uhum. não, eu não acredito que não sei o quê". E aí depois você vai para o Rio de Janeiro, você fala: "Ó, é o Rio de Janeiro". Não Sim, deixa de ser aquela total. coisa do Rio de Janeiro, assim. E mais outra coisa que eu percebi de pessoas que têm muito dinheiro e às vezes não são felizes é porque elas não têm uma estrutura familiar consolidada. Uhum. Enquanto outras que eu conheço que têm dinheiro, mas são felizes, é porque tem essa comunidade, tem É, esse a lance de família é muito família e amigos. importante, né. Muito. A Por isso que eu digo família que é o o. que antecede qualquer coisa de sucesso, assim, Sim. né. E para a saúde mental, nossa, como é importante, assim, se a gente pudesse fazer um único trabalho na sociedade e as famílias se estruturassem, as pessoas por um lado, acho que essa coisa de nem todo mundo querer ter filho hoje é importante, porque acho que as pessoas começaram a refletir um pouco mais, né, não são todas, mas a respeito da importância de quando a gente coloca um outro ser humano no mundo, porque toda aquela formação de caráter, de personalidade, de tudo daquele ser que depois vai ser um ser que vai, né, criar outros seres, o quanto é importante que esse ser se sinta acolhido, que se Uhum. sinta amado. A maioria dos casos que eu vejo também de questão de saúde mental estão atrelados à dificuldade de relacionamento familiar. Familiar, né? Cara, isso é muito real, mas eu imagino que esse é um assunto assim muito frustrante para quem escuta, porque muitas pessoas acham que o dinheiro vai ser a solução para os problemas e para muitos problemas é a solução. Sim, ajuda pra caramba. Tipo, uma coisa é você sofrer Exato. aqui, pegando busão e metrozão no horário de pico na estação da Sé, outra coisa é você sofrer em Veneza andando de Sim, barquinho, com sim. certeza. Eu só acho que tem que tomar cuidado para romantizar que achar que o dinheiro é uma garantia de felicidade, porque não é uma garantia de Por felicidade. isso que é legal que você coloque outras coisas e que esse dinheiro, ele tem um objetivo. Geralmente, quando você quer enriquecer, porque aquilo vai te proporcionar que se você tem um objetivo com aquele dinheiro, que não é só desfrutar do dinheiro, porque você tem todo o direito de desfrutar, o dinheiro é seu, desfrute da forma como quiser, mas atribua outros tipos de objetivo.
Eu quero desenvolver alguma coisa, porque aí sempre que você tem um objetivo maior, Sim. o dinheiro ele começa a servir a um propósito. E aí quando você desfruta dele, você desfruta de um jeito mais como merecedor. E aí você tende a ter um pouco mais de felicidade. Tipo, sei lá, eu criei e desenvolvi uma empresa e eu estou empregando pessoas. E aí eu sei que famílias estão sendo alimentadas a partir de um movimento que eu fiz dessa empresa que eu abri. É um dinheiro com propósito. Sim, E aí total. ele gera felicidade em si, porque o propósito traz um sentido de segurança existencial para o ser humano. Uhum. Perfeito. Nathalie, estamos chegando quase ao nosso destino aqui. Mas antes, eu queria que você escolhesse uma pessoa viva ou morta, se você tivesse um assento vago do seu lado num voo longo ali para a Austrália, e você pudesse escolher qualquer pessoa para sentar do seu lado para trocar uma ideia ali por 16 horas. Pode ser uma pessoa viva ou morta, mas não pode ser uma figura religiosa, porque todo mundo escolhia Deus, Jesus, a gente cortou isso. E nem pode ser ninguém da sua família. Quem você escolheria e por quê? Miguel Nicoleles. Quem? Desculpa? Miguel Nicoleles. Eu espero que todo mundo marque ele aqui para que ele consiga ver esse corte. Nossa, Miguel, eu admiro muito, 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 muito seu trabalho, de verdade. E se eu pudesse, assim, aprender um pouquinho de qualquer coisa contigo, nossa, eu ficaria extremamente feliz de passar essas 16 horas falando sobre neurociência, sobre Pra os quem não seus conhece. experimentos. O Miguel, ele é o responsável pelo chute da Copa. Lembra de quando a Copa foi no Brasil e aquele tetraplégico usou aquela roupa e chutou? O primeiro chute na bola da Copa do Mundo que foi realizado aqui no Brasil em 2014 foi um resultado das pesquisas do Miguel. Caramba. Do Miguel Nicoleles, que é um neurocientista brasileiro que mora fora do país, mora nos Estados Unidos, é lá que ele desenvolve as pesquisas, mas ele é extraordinário, é incrível ver um gênio vivo. Ele tá vivo, ele tem episódio no Inteligência Limitada, ele tem 2 ou 3 episódios no Flow Podcast. Se eu não me engano, ele tem com a Ana Beatriz. Ele tem alguns livros escritos, um deles, que é o meu preferido, é O Criador de Tudo que Existe, que ele está falando do nosso cérebro e a capacidade que o nosso cérebro tem. E ele fala muito sobre o nosso cérebro ser analógico, do nosso cérebro não ser digital, e da forma como a gente está tratando o nosso cérebro hoje está dificultando o nosso estilo de vida, mas ele ficou muito famoso mundialmente por conta dele ter desenvolvido esse exoesqueleto, esse esqueleto externo, que fez com que tetraplégicos conseguissem recuperar os movimentos através de uma vestimenta. Caramba. Hoje a gente está falando muito da doutora Tatiana, né, das pesquisas, de tudo que ela tem feito, mas ele tem estudado de uma outra forma reverter o movimento de pessoas que deixaram de andar, e ele fez uso desse exoesqueleto, e é por isso que um tetraplégico foi o primeiro a chutar a bola da Copa, e eu adoro o Miguel, assim, Que gosto legal. muito dele, então... Aí, Miguel, fica aí a dica pra trip inusitada com a Nathalie. Miguel, me nota. Nathalie, todo avião tem sua caixa preta, e para finalizar o nosso voo, a gente pede para os nossos convidados deixar uma mensagem que vai ecoar e vai ficar registrada nessa caixa preta. Olhando para sua câmera, se você pudesse deixar uma orientação clara para quem sente que perdeu o controle da própria mente, qual seria? As emoções, elas são como ondas, elas têm um pico e elas caem. Então, você não é o seu pensamento, a sua emoção, ela não é capaz de te dominar, ela só vai te dominar se você permitir que isso faça, se você transformar a sua emoção num pensamento e ficar repensando aquilo, ou seja, ruminando aquele pensamento. Sinta as suas emoções, deixe que elas passem, porque você vai começar a ter um domínio muito maior da sua mente, você vai ver como o simples fato desse exercício vai te trazer um outro mindset. Perfeito, Nathalie Gudaiol, nós da Trip Inusitada te Nossa, muito agradecemos. obrigada. Você Eu gostou de gostei voar com a muito, pra gente? caramba. Olha, o papo foi muito legal, viu? Eu aprendi bastante aqui. Obrigado novamente pela sua presença. E para quem quer te acompanhar nas redes sociais, se você tiver treinamentos, enfim, deixa aqui as suas considerações. Ó, eu tenho um Instagram e o TikTok que é Nagudaiol, Nathalie Gudaiol, então Nagudaiol, e o meu canal no YouTube é Nathalie Gudaiol, e eu tenho um podcast, é pequenininho, tá? Começou agora, mas chama Bate-Papo Sem Neura. Eu posso dar um recado importante? Eu tenho uma clínica com a Karina Pirroca, minha sócia, que eu vou deixar de recomendação para vocês trazerem ela aqui, ela é uma querida,
E a gente tem uma clínica que oferece todos os serviços de atendimento neuropsicológico, psicológico para todas as pessoas que precisarem de atendimento. E eu chamo de Clínica do Amor, porque a gente faz tudo com tanto amor e com tanto carinho. Então, se você realmente quiser ser atendido com amor, procure a Norte Psicologia Direcionada. É isso. Perfeito, Nathalie, muito obrigado pela Obrigada sua a você. presença. Passageiros que assistiram esse episódio, se você gostou desse episódio, escutou alguma coisa que você mudou ali seu mindset, aprendeu alguma coisa nova, comenta aqui, a gente quer saber, e deixa o seu like também, tá? Que é muito importante pra gente. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum episódio nosso. Até a próxima trip inusitada. Tchau. Se você gostou desse vídeo e quer assistir mais uma viagem nossa, clica aqui desse lado ou desse para você assistir mais uma trip nossa.